Sejam muito bem-vindos a mais um AmaCast. Estamos aqui na nossa edição, que eu já não sei mais o número, pessoal, né? Então, 04 de acordo aqui com o meu sócio. Estamos aqui com uma pessoa excelente aqui do nosso lado hoje, uma super convidada para trazer mais conteúdos para vocês. E quem tem acompanhado a gente tem visto que as coisas têm acontecido, muitas mudanças, e hoje eu tenho mais uma novidade para trazer para vocês. Coisa boa, só que eu só vou falar ao final, para saber se tem gente assistindo ou não. Vou entregar um negócio hoje de bandeja para vocês. Sem muitas delongas, sem ficar enrolando, quero apresentar para vocês a nossa convidada hoje. Ela que é nutricionista, tô certo, Fernanda? Isso mesmo. Então, apresentando para vocês, gente, Fernanda Vinhal, nossa nutricionista, mais um especialista trazendo conteúdo, que é o nosso foco. Descomplicando, né, a saúde para vocês, descomplicando conteúdos, trazendo dicas, termos técnicos, porque o pessoal às vezes fica meio confuso, e dicas para a vida também. Então, Fernanda, por favor, quem é a Fernanda? Se apresente, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Eu sou Fernanda, né, nutricionista, sou formada há 7 anos, tenho 31 anos. Atuo hoje na área de gestão de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, e na área clínica, mais focada em adultos, que procura tratamento de doenças, emagrecimento, e a área estética, né, hipertrofia, recomposição corporal. Basicamente essas áreas minhas de atuação, porque na nutrição a gente tem várias áreas de atuação. Interessante, interessante. Então hoje você atua com 2 áreas, não dorme, né? Porque tem que estudar para uma que é completamente diferente da outra. Antes da gente entrar para explicar o que são essas 2 áreas e possíveis outras áreas da nutrição, por que você escolheu nutrição? Da onde a Fernanda veio e por que ela escolheu nutrição? Então, a gente é colocado a escolher a nossa profissão muito novo. Muito né? cedo, Eu acho isso é verdade. Isso. Então, tanto que meu primeiro vestibular foi para engenharia elétrica, porque no 3º ano eu comecei a gostar de física, não tem nada a ver. Tudo a ver uma coisa com a outra. E aí, a minha família achava que eu ia fazer direito pelo meu perfil pessoal, então assim, eu não tinha um norte. E eu sempre gostei muito de esporte, de estar envolvida com isso desde muito nova. E eu não achava que isso tinha a ver com o meu futuro profissional. E aí eu tenho uma tia psicóloga maravilhosa, e aí ela me colocou para fazer orientação profissional. E isso foi, assim, essencial na minha vida. Divisor de águas. E aí realmente deu nutrição, e aí eu fiz meus vestibulares para isso. E realmente quando eu estava na faculdade foi o que eu realmente gostava de fazer. Tanto que essa área esportiva é a área que eu realmente amo muito, gosto de fazer. E aí na nutrição, na faculdade, você vê pouco de cada área, tanto que você vai escolher depois. Sim. E aí tinha uma professora que foi minha coordenadora, minha orientadora de TCC, a gente tinha um grupo de nutrição esportiva, de estudo e pesquisa. Então ali a gente estudava artigos, tanto que meu TCC foi com triatletas, e aí a gente pesquisava em campo, e aí foi ótimo. Então eu vi que realmente era aquilo que eu gostava. Então foi aí que eu descobri que era nutrição. Interessante. Você se formou em Brasília? Você é de Brasília? Não, eu sou de Unai, sou mineira, e aí eu formei na UFT, que é a Federal de Palmas, em Tocantins. Legal. E me diga, o que aborda a nutrição? Eu sei que é amplo falar assim, mas no geral, para o pessoal poder entender, para a gente poder entender, o que aborda a nutrição? A nutrição é uma ciência complexa, né? Ela estuda a relação do alimento, nutrientes, no organismo humano. Assim, isso é a introdução da ciência da nutrição. E aí ela subdivide em temas e especialidades. Até porque isso é o básico, mas aí ela vem, né, na nutrição clínica e esportiva, e dentro disso está a nutrição materno-infantil, hospitalar, dentre as outras, que tem a parte de dietoterapia dentro de tudo isso. Tem a parte docente, que é onde o pessoal vai para a área acadêmica. Tem a parte esportiva, tem a parte de saúde coletiva, que entra a UAN, tanto de produção, tanto industrial, tanto em pequenos negócios de alimentação. Então ela tem esses subtemas dentro da área de nutrição. Mas no contexto é a ciência do alimento no organismo humano. Interessante. Então nutrição não é só comer frango e batata, né, gente? Não, é muito mais isso. E dentro da sua... Hoje você tem uma especialização, certo? A gente estava conversando mais cedo aqui. Hoje você tem uma especialização dentro da nutrição. Você é voltada para uma área, certo? Que é da UAN. Isso. UAN, só repetindo, é Unidade de Alimentação e Nutrição. Só para ficar gravado aqui, que às vezes a gente
em bola. Então a sua especialização hoje é em One. Isso. E o que seria esse One, essa unidade de alimentação e nutrição? Toda a parte que trabalha com a produção de alimentos, a gente fala One, né? Então, quando você tem um restaurante, desde aquele pequeno porte ou grande porte, a gente trabalha falando de One. Então, se a pessoa está dentro da cozinha e tem ali, se for 2 funcionários, ou 20 ou 50, é uma gestão de One. Então, precisa-se de um nutricionista para cuidar daquele ambiente. E aí a gente tem necessidade de X nutricionistas, dependendo da quantidade de refeições que serve. Então, aí a gente precisa dessa gestão. Então, hoje eu tenho uma equipe de 20 nutricionistas que se divide, né, nas equipes delas, e aí eu consigo liderar e mentorar esses nutricionistas para elas atuarem nas equipes delas. Então, essa é a minha especialização atual nessa área de One. De One, que você fica mais voltada para a gestão. Isso. Legal. E me faltou uma palavra aqui agora, gente, mas tudo bem. É isso aqui, podcast é Fernanda. Me diga, o nutricionista dentro da cozinha, da unidade industrial, ele vai fazer gestão, alimentos, ele vai controlar, assim, para ficar mais prático. Eu sempre falo aqui, eu gosto de falar, toda vez eu gosto de falar nesse podcast, para que fique prático. Vamos explicar para uma criança de 5 anos. O nutricionista dentro da cozinha, ele vai fazer o quê? Ele vai medir calorias, ele vai selecionar tempero, como é que funciona? Porque pensando isso na cozinha industrial, é mais tranquilo. E para um restaurante, quando tem um chefe de cozinha, que aí ele vai vir discutir com você, vai vir dialogar, como é que funciona isso? O papel do nutricionista ali dentro? Então, tudo começa no planejamento. Então, por exemplo, é um restaurante que tem um chefe renomado, ele tem uma hierarquia, né? Então, ele tem que entender que você está ali liderando ele, é um trabalho de equipe. Então, você começa a liderar, você tem que saber para quantas pessoas você vai servir, fazer um planejamento de cardápio, você tem que fazer uma compra ou um requerimento, né, de insumos, então tudo ali está atrás de um custo. Então, você faz todo esse planejamento antes, faz um custo, entra aqueles insumos ali, uma per capita que a gente chama de por pessoa, então você faz esse planejamento. Ele entra mais na parte de produção, claro que é uma troca de informação, né, principalmente com quem está ali na liderança também da produção, que é o cozinheiro, o chefe de cozinha. Então tem que ter a gestão de pessoas ali dentro, para não ter essa discussão, e gestão de pessoas é isso, né? Então ele faz isso, tem toda a parte de boas práticas de alimentos. A gente tem a RDC 216, que é a legislação vigente da vigilância sanitária. Então tem planilha de controle de temperatura, amostra de alimentos, então tudo que tem ali dentro tem que estar bem perfeito para o controle ter a segurança alimentar para o consumidor final. Então tudo isso e mais um pouco é feito dentro da produção. Bobo de quem acha que nutricionista só fica contando calorias, né? Eu vi que ela não falou hora nenhuma de caloria, de nada. E aí tem essa parte de você ter, por exemplo, um PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, a gente faz também uma média de aporte calórico nutricional, que tem um prato médio, né? E depende, claro, do que o consumidor vai fazer o seu prato no final, mas uma média a gente tem que ter também para bater a necessidade na legislação. Aí a gente faz, mas isso assim é muito mínimo perto do complexo que é o trabalho. Do que é por trás, né? Isso aí é o que é divulgado, né? É o que é mostrado aí, que é o que mais vende, né? Isso. É o que mais vende. E é muita responsabilidade, né? Muita, e é uma responsabilidade técnica, realmente. Você se torna o responsável técnico, o nutricionista é o responsável técnico. Sim, né? que eles... Hoje é CRN, Conselho Regional de Nutrição. Isso. Legal. Então vocês têm um conselho. Trazendo um pontinho polêmico aqui, abrindo um parênteses antes aqui, que geralmente a gente faz conteúdo, alguma coisa polêmicas e dicas. Mas eu já vou pular para a parte polêmica. Como é que é a relação dos nutricionistas com os bodybuilders, com as blogueirinhas que traz conteúdo pra galera? É bem polêmico. Tiver até uma água também. Não briga comigo não, eu vou expor. Bom, principalmente nessa parte, né, da mídia hoje em dia, né, o digital tá aí toda hora, a gente tem uma bomba, uma novidade, blogueira realmente quer virar nutricionista e aí quer falar porque ela come isso, ela ganha para divulgar um produto, e aí como ela tem milhões de seguidores, o pessoal que é leigo acredita que aquele chá emagrecedor
funciona e aí aquilo vende igual água. Horrores. E aí você, assim, eu já atendi muita gente que a gente faz toda uma anamnese, pergunta tudo, faz todo um contexto com a pessoa. E aí você tá tomando alguma coisa, né? Tá suplementando alguma coisa pra ver o que ela já tem ali. Então às vezes a pessoa vem com um monte de produto que ela já toma e você não tem utilidade nenhuma. Então ali tem muita coisa inútil, porque viu que fulana tomou e aí você vê de onde veio? De uma blogueira, de alguém muito conhecida que falou que aquilo é bom. E ali às vezes é um complexo vitamínico só, que às vezes tem uma necessidade muito baixa do aporte que é necessário, ou é uma proteína que às vezes é para ser uma proteína, só que ela tem mais carboidrato do que proteína, mas vende. Então assim, é triste. Ou é um chá só para fazer xixi. Ou é um chá, nem muito diurético, ou um creme modelador. Já tive paciente que não tinha nenhum problema de refluxo nem nada do tipo e estava me questionando que estava sentindo um desconforto na questão do refluxo gástrico. E eu falei, gente, não é possível que ela tá usando cinta, só me veio isso na cabeça. Ela estava usando cinta o dia inteiro, ela só tirava para dormir. Então ela estava comendo com cinta. Então, assim, é preocupante porque as pessoas acham que são de massinha, elas acreditam nisso, acreditam em creme, se fosse verdade todo mundo tava seco, né? Então... O pessoal quer um caminho, né, para as pessoas querem ser emagrecidas e não querem ter o caminho para fazer o processo, que é o mínimo de exercício físico, o mínimo de água, o mínimo de frutas, verduras e procurar ajuda, né, quando necessário. Então, tem muito. E aí os bodybuilders também, né, que aí às vezes eles, por nada contra quem usa esteroides e nada, mas às vezes vendem um corpo que é difícil a pessoa que tem natural. Sim. E se vendem natural. Tá na onda agora o puro suco, né, o suquinho. O suco, né, então tem que ser verdadeiros, toma, ok, tem, até porque eu atendo também pessoas que tomam, então a gente trabalha diferente. O gasto para a gente calcular uma prescrição é diferente para quem não é, né? Quem é natural para quem não é, então tem que ser uma coisa mais transparente. Então, é complicado porque o pessoal, como a gente falou, o pessoal quer um atalho para crescer, quer um atalho para emagrecer e não sabe os perigos que tem por trás disso, né? Então assim, você vai fazer um uso de esteroides, você tem que estar com nutricionista, você tem que estar com nutrólogo, você tem que estar com endócrino, você tem que estar tudo acompanhado de um suporte para saber como está seu corpo. Não é só você chegar, porque o fulaninho bodybuild aplica na veia, eu vou aplicar. Tem muito isso. Então, assim, vai fazer o uso de esteroide, vai fazer acompanhado. Entenda se realmente é necessário. Porque muita gente começa o uso em banheiro de academia, porque fulano tomou, me passa o que você tomou. Então, isso acontece muito. Isso é bizarro. É bizarro, acontece muito. Então, não entendem os colaterais e cada escolha tem uma renúncia. Então, é muito complicado isso. Para mulher é muito mais difícil, porque é um caminho sem volta. Os colaterais para mulher não é igual para homem. Quais os colaterais que hoje pode ter para mulher? Para mulher é muito da virilidade, né? Então, engrossamento da voz, aumento do clitóris, e é uma coisa assim bizarra mesmo. O corpo modifica muito, por exemplo, a mulher perde muita cintura, então fica aquele corpo quadrado. Então são os principais pontos, né? E aumento de pelo, acne, questão da pele mais... Meu Deus, me fugiu o nome. É normal. A pele fica mais... Gente do céu, oleosa. Oleosa. Isso. Então, são um pouco dos efeitos. Além da questão hormonal mesmo, problema na fertilidade, entre outros. Então, assim, o buraco é mais embaixo. E para homens, vários outros colaterais. Pode perder o cabelo, pode também mexer na fertilidade, né? Então, cada escolha é uma renúncia mesmo. Eu falo isso, tem que saber se faz acompanhado, né, com médico, com nutricionista, com personal, faz o tratamento corretamente, porque é difícil fazer. É interessante estar ciente, né? Como você falou, são coisas irreversíveis. Então, às vezes a pessoa não está ciente daquilo porque quer ficar igual uma blogueirinha da vida, uma famosa que tem um corpo, vamos dizer assim, né, dentro dos padrões, mas tem coisas irreversíveis. Isso. Como eu falei, para a mulher ainda é mais difícil. E o CRN, fala alguma coisa a respeito disso? Tem alguma normativa, alguma ação vocês entram a respeito dessas blogueiras ou tá jogado mesmo?
como a questão, a gente pode denunciar nutricionistas, né? Então uma blogueira ela não é formada, então a gente vai denunciar uma pessoa, então é muito complicado. Então a gente no máximo só pode denunciar um profissional que ele está fora do que a legislação condiz. Então é muito complicado a gente bater de frente com isso. Então por isso que a gente sempre coloca, né, quando a gente tem voz para isso, para o pessoal ter cuidado e procurar realmente um profissional e um profissional qualificado, que até na profissão a gente tem colegas que trabalham com dietas muito restritas ou com produtos também que não são qualificados e eles prometem coisas e não cumprem. Então, até dentro, como qualquer outra profissão, tem isso. É um trabalho, então, mais de tentar conscientizar, né? É, conscientizar. A internet é um mundo sem lei. Não tem como você controlar a internet. Na internet, isso. Pode fazer tudo. E voltando um pouquinho aqui para os conteúdos, é porque eu queria puxar essa parte polêmica, eu acho muito legal. Ver a cara do profissional assim, quero socar todo mundo. Você atua também na parte clínica, certo? Certo. E como é que é atuar na parte clínica? Explica pra gente. Então, a parte que eu amo de paixão atuar, né, a parte clínica trata doenças, então o emagrecimento está ligado com o tratamento de doenças. Então, vem um paciente que tem, por exemplo, uma diabetes, uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, então ele tem que tratar, não é uma opção, né? Então, se ele quer viver com qualidade de vida, ele tem que tratar. E a parte estética, então uma pessoa que se vê no espelho, principalmente mulheres, que é o principal público que eu atendo. Então, uma mulher que ela se vê no espelho, ela não está gostando do que se vê. Ela sabe que a produtividade dela no trabalho não está igual como antes. Nos estudos, relações sociais com o marido. Então, quando ela está mais magra, mais bonita, ela se sente melhor. Então, se ela sabe que aquilo pode ser feito, ótimo. Então, não é futilidade. A estética ali não é futilidade. Então, ótimo. Então, essa área clínica é a parte que eu atendo. Então, vem esse público, os dois tipos de público para atender. Então, às vezes também vem um paciente que vem de um tratamento de doenças, ele entende o processo que a gente trabalha, a mentalidade, o processo, né, da mente com a comida, é um processo que leva um tempo, e ele entende isso, e aí quando vê, ele já também emagreceu, se sente melhor, e ele quer trabalhar a parte estética. Então, fica um caminho e a gente trabalha um tempo maior. É um processo longo, né? É um processo longo. Ou, dependendo da pessoa, um processo mais rápido, isso vai de pessoa para pessoa. Legal. E quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje dentro da área clínica? Os maiores desafios são as pessoas que vêm de outros profissionais que colocaram dietas, principalmente dietas restritas. E ou não profissionais, né? Vale lembrar. Porque a pessoa já veio desanimada. Então, eu tenho muitas pessoas que chegaram em mim assim, como última cartada. Ó, já tentei de tudo, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer 30 quilos, ou mais ou menos, né? E eu já tentei de tudo, assim, a minha última tentativa. Ou é agora ou nunca. Então, você tem ali, eu vejo que eu tenho um desafio e eu quero ajudar aquela pessoa. E é muito gratificante quando eu consigo, né? Mas é uma dificuldade, já está na sua mão aquilo ali. Então, você precisa também da pessoa estar apta a querer mudar. Então, é importante, eu sempre falo sobre o motivo determinante daquela pessoa. Ela quer por quê? E quanto ela quer. Porque ela realmente tem que querer muito. Sim. Então, ela tem uma necessidade por saúde, ela quer emagrecer um pouquinho porque ela tem uma formatura, um casamento, então é legal, ela tem um motivo ali, ela chegou com um motivo, é mais fácil dela conseguir. Se não tiver um motivo, não suporta o meio, né? Exatamente. Não vai suportar. Porque a motivação a gente não vai ter todo dia. Então, a gente precisa da disciplina pelo motivo que a gente começou. Interessante. Então é muito mais inicialmente um trabalho mental do que o trabalho físico em si, né? O corporal. Porque passar uma prescrição, uma dieta, um cálculo é muito fácil. O processo que a gente trabalha ali dentro, de tempo, e com o paciente do processo todo, ele entender que aquilo ali é um processo e tem que ter uma adesão dele, tem que ser factível para cada um. Então, assim, um paciente que ele chega tomando um refrigerante normal com açúcar e comendo bolacha, se ele diminui aquela quantidade que ele come, toma um refrigerante zero, em um mês de dieta, já é uma meta que eu cumpri com ele. Então é diferente de um que já vem comendo muito bem e a gente vai fazer uma coisa mais restrita, alguma coisa para ele mais certinha ali, com cálculos, com gramatura e tudo mais. Então cada um vai seguir um processo diferente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é só chegar lá, colocar tapioca com ovo no café da manhã,
uma maçã na ceia, almoça macarrão com frango. Não é só isso, né? Nutrição hoje não é só isso. Não. Até que para isso hoje a gente tem softwares, a gente tem inteligência artificial. Isso é assim, calcular qualquer coisa faz. Voltando para esse, já que a gente falou nessa parte de cálculos, como é que a gente, IMC, eu tenho certeza que é você, né? IMC, cálculo de calorias, alimentação. Como é que a pessoa hoje que está assistindo o nosso podcast pode, mesmo que ela não procure um profissional, que ela possa tomar cuidado com isso? Qual é a quantidade média de calorias que o ser humano deve ingerir? Ou depende da rotina? Como é que se calcula esse IMC? Como é que... Olha, isso é polêmico. Na nutrição tudo depende. Então, não vem com esse depende não. A gente teve aqui, foi a psicóloga, a gente teve a psicóloga, Rihanna, tudo era depende. Não vem que esse depende não. Os psicólogos são os melhores amigos do nutricionista. Tudo depende sim, porque não tem como eu falar, olha, são 2.000 calorias de média, não. Porque para a mulher às vezes é menos, e para uma mulher que tem 60 quilos é um X calorias, para uma que tem 80, então assim, depende, não tem um número. Então, realmente é só uma pessoa que tem que procurar um nutricionista para saber. O IMC é um cálculo que também eu não gosto muito, porque uma pessoa que tem muita massa muscular, dá um IMC que ela tem sobrepeso ou obesidade. Gigantesco. Então, eu não gosto muito do IMC nesses casos. Mas em casos de pessoas normais, o IMC é só um cálculo do peso com a altura dividido pela altura ao quadrado. Então, aí vai dar uma classificação de eutrofia, que é normal, sobrepeso e obesidade e os seus graus, né? Grau 1, 2 ou 3. Então aí as pessoas podem fazer esse cálculo. Na internet tem várias, né, se você colocar lá, várias fórmulas fáceis. IMC, para quem não sabe, é índice de massa corpórea, né? Para saber aí qual a classificação que você se encontra. E aí realmente calorias é muito depende de cada caso, de cada rotina, de cada objetivo. Se você quer emagrecer, se você quer manter o seu peso, se você quer ganhar massa, não tem como falar aqui um número. Por que o pessoal vende muito essa de 2.000 calorias por dia? É uma média ou que é o mais fácil de vender? É um estudo que, por exemplo, todo o rótulo que você for olhar, ele vai ser baseado em uma dieta de 2.000 calorias. Então, por exemplo, um rótulo de whey, tá lá, tem 100 calorias na porção, e o VD dele é o valor diário, percentual em 2.000 calorias. Ele é uma média só baseada em 2.000 calorias. Mas não quer dizer, porque é o valor médio da população. É um valor médio já de estudos antigos. Você falou que não gosta de utilizar esses 2.000 e nem o IMC. Qual ferramenta hoje se torna mais eficaz ou mais atualizada para esse tipo de trabalho? A gente tem várias fórmulas. Então, a fórmula a gente calcula, né, chama gasto energético total. Então, a gente calcula o gasto energético em repouso com o fator de atividade, e aí a gente vai ter esse gasto total. Então, por isso que é individual. Então, eu tenho que saber o seu gasto em repouso, o seu fator de atividade, para fazer esse gasto total. Então, realmente é individual. Bem não é fórmula, não existe fórmula, né? É colocar isso na cabeça, não existe fórmulazinha. Precisa realmente de um profissional para fazer esse cálculo. Entendi, legal. Nossa, eu tava com uma pergunta muito boa aqui agora, gente, e minha cabeça bugou. Mas tudo bem. Tá. Gente, me desculpa, eu buguei. Fernanda, eu vi que você falou pra gente que você gosta mais da área clínica, né? Tem algum caso em específico, assim, que você goste muito? Aquele caso, assim, que você não esqueceu desses seus 7 anos de profissão? Um caso, um momento, um paciente, ou talvez alguma coisa lá dentro da unidade de alimentação. Tem um caso que até é recente, vai completar 1 ano, é uma paciente que eu estou acompanhando, tem exatamente agora em setembro vai fazer 1 ano, e ela já bateu os seus 30 quilos, que a gente conseguiu eliminar, né? A gente não vai conseguir ganhar de novo. Ela veio exatamente assim, a última cartada, já tinha tentado de tudo, então ela veio desanimada, olha, eu já tentei de tudo, me encontrou pela rede social, gostou da minha forma de abordar a nutrição e decidiu tentar. E aí ela conseguiu entender o processo exatamente do psicológico, da mente em relação à comida. Então ela era aquela paciente que ela fazia tudo direitinho na semana, aí final de semana, se ela comia um pouquinho errado na cabeça dela,
ela já desesperava e queria colocar tudo por água abaixo. Então chutava o balde, né? Por plástico chutar o balde. Já que foi um pouquinho e vai lá tudo. Já que lascou tudo. Então nos primeiros meses, nas primeiras semanas, ela tinha essa mentalidade. Então eu acompanho todo mundo semanalmente. E aí a gente foi trabalhando isso. Então nos primeiros meses ela tinha isso. No final, acho que do 4º, 5º mês, ela já entendeu. E ela já começou a caminhar sozinha com... A gente fala manejo de exceção, né? Então, quando ela vai fazer uma exceção, entender que depois, na próxima refeição, você volta e não tem problema, até porque a gente tem as refeições livres. Então, para isso, a gente trabalha estratégias para não colocar tudo a perder que você fez. E não tem problema, você não vai colocar, tá calculado, justamente para isso. Esse é o famoso dia do lixo. Não tem dia do lixo, Não pelo existe. amor de Deus, não tem dia do lixo, não me faça essa. Tá? É uma refeição ali, então às vezes ela não tem necessidade de fazer, então não tem problema. Então ela gosta da cervejinha dela, então a gente conciliava momentos que ela ia fazer isso. Então ela tinha uma grande quantidade para perder. Só porque ela entendeu que se ela tivesse pressa, ela ia ter o rebote que ela já teve. Então ela já perdeu 10 e ganhou 20. Já tomou remédio, ela tinha feito de tudo. E aí ela foi conseguindo, pegou o gosto para atividade física, que ela não tinha antes. Mas tudo foi um processo. Porque antes ela fazia restrição, então era um castigo para ela se alimentar bem. E aí hoje ela veste roupas que ela não vestia antes, ela tem uma relação muito melhor com o corpo, a pele dela é outra, o cabelo dela é outro. Então assim, a vida dela mudou. Cara, que legal. E aí é muito gratificante. Essa é um caso realmente que eu levo e que a gente está levando ainda, porque ela ainda está seguindo esse processo, não acabou. Processo de 1 ano, mais ou menos. 1 ano, que vai completar agora. Gente, não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. E esse é o entendimento que a pessoa tem que ter para começar e caminhar junto. E eu volto a falar, junto com o que você falou, cara, é o mental, é o psicológico. Então, pelo que eu percebi aqui, nutrição está muito mais ligada ao psicológico do que ao corpo. Né? Com certeza. Você tem que uma trazer... coisa, é consequência da outra. Legal. Lembrei, vai ficar meio descronológico, mas eu lembrei. Eu tenho muitas dúvidas a respeito daquela máquina de bioimpedância. Como é que funciona essa bioimpedância? O que ela mede? Como é que ela mede? Você consegue explicar? Com certeza você tem que explicar. A bioimpedância é polêmica também. Assim, até às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu faço dobras cutâneas, né? Com o audipômetro, não sei se você já viu. Aquela, eu prefiro realmente fazer a avaliação antropométrica por ela. Por quê? Calma aí, vamos devagar. Vamos devagar. Dobras cutâneas com o quê? A dobra cutânea faz a avaliação física. Dobra cutânea isso. Quando pega ali e dobra, a gente faz as dobras. E o outro negócio E outra é a bioimpedância que você perguntou. Depois você falou que fez um... A avaliação antropométrica é a avaliação física. Tá. Para simplificar. Então, a dobra é mais fidedigna. Por quê? Porque ela tem a pega melhor, a gente consegue sentir mais a divisão entre a gordura e a pele, né? Então, a gordura e a massa magra. Então, a gente tem uma fórmula e vai te dar o percentual de gordura. O que a bioimpedância tem? Um grande problema. Ela é feita por corrente elétrica. Então, principalmente, né, mulheres, enfim, quando a gente tem uma retenção hídrica, a corrente elétrica tem a questão da água, né? Então, você vai colocar ali, vai fazer por corrente elétrica e pode superestimar ou superestimar o seu resultado. Então, às vezes eu faço na mesma hora com uma pessoa, eu fiz com uma paciente esses dias, dá 10% em média de diferença. Então, a dobra, exemplo, deu 20% de gordura, a bioimpedância vai te dar 30%. Então, você assusta, é um terror. Então, terror. Então, eu não gosto de utilizar a bioimpedância. Eu realmente gosto de usar a dobra. E é interessante a gente usar sempre foto comparativa. Então, muitos pacientes falam, nossa, se eu não tivesse tirado essa foto, eu não ia ter noção do tanto que eu mudei. É porque o peso em si não indica nada. Não, o peso, assim, é legal pra gente ter ele pra fazer cálculo e tal, mas um peso, não fique pesando, isso realmente só apavora, ainda mais pra quem tá fazendo recomposição corporal. Faz foto e mantém foto para comparar. Bioimpedância ali é um número e pode às vezes ser assustador. Então, legal, porque para mim a bioimpedância já estava entrando no supra-sumo da tecnologia para trazer resultados para vocês, para facilitar e de ter certeza. Facilita, assim, porque é prático, então muitos profissionais preferem não fazer a dobra por questão de tempo, né? Então, mas a bioimpedância... Independente da marca, do valor, da qualidade, todos vai ter seu tem um nível viés.
Caramba, Não é o padrão ouro de avaliação física. E então hoje o que seria? É o que você falou mesmo, dobra cutânea, foto, medidas. Pra gente fazer. Caramba, que interessante. Fiquei perplexo agora. Isso, circunferência sempre. Porque, por exemplo, circunferência da cintura, abdominal, muito interessante, porque tem relação com doença cardiovascular, então sempre fazer circunferência da cintura e abdominal. Interessante. Então agora a biopedância dentro dos hospitais é só para ganhar dinheiro. Posso correr? Polêmica. Polêmica, gente. Daqui a pouco o pessoal vai correr atrás da Fernanda aqui. E qual é a média de prazo de atendimento? Você falou que atende semanalmente? Interessante. É assim, é um apoio, né? Por exemplo, suporte, a gente conversa no WhatsApp, toda semana eu cobro feedback de todo mundo. Mas o atendimento mesmo a gente faz. Tem gente que tem necessidade de fazer em 20 dias, 15 dias, ou realmente mensal. Então hoje a gente faz, por exemplo, planos semestrais, mas a gente faz a consulta mensal, mas mantém a pessoa por 6 meses para ela entender o resultado. Ou 3 meses, então a gente combina na primeira consulta já para entender qual é o objetivo para ter aquele resultado. E às vezes a gente vai renovando para entender. Às vezes ela quer ali emagrecer, aí ela agora que ela quer ganhar massa. Então é isso, ela vai mudando o objetivo. Né? Interessante. E tá, uma semana. E aí você acompanha esse pessoal no WhatsApp, como é que é? Vai criando uma relação de amizade ali? Você tem que fazer o cliente confiar em você. É porque eu tenho que entender que ele está aderindo ao plano. Então eu tenho um aplicativo de suporte ali, ele coloca as fotos, por exemplo, tomei café, tirei aqui a foto. Então eu consigo ver em tempo real se está dentro do plano, se às vezes até ele consegue colocar ali para mim, às vezes não tinha isso, né? E eu tenho a lista de substituição que eu mesmo coloco, tudo certinho. Se tiver alguma coisa fora, eu consigo ver em tempo real, a gente já conversa ali. Então, semanalmente ele me conta, essa semana deu tudo certo, então bate a meta de água, o intestino tá ok, atividade física. Não, tudo a gente conversa na semana. Para não esperar um mês para ele me contar o que aconteceu. Então, às vezes, só uma semana, o lanche da tarde não tá dando certo porque a rotina dele mudou, eu já consigo mudar. Já consigo ajudar ele ali e alterar o plano. Então, semanalmente, o feedback é muito interessante para manter essa relação, para ter essa adesão e não deixar ali desanimar. Manter o estímulo sempre alto. Isso, sempre alto. A gente necessita diariamente de estímulos, né? Ainda mais para isso, cara, é muita disciplina. Você falou, você tem que medir sua água, você tem que medir sua comida, você tem que medir quando você comeu, o seu repouso. Então, é por isso que é difícil, né? É por isso que o pessoal... É por isso que o pessoal vai recorrer para as outras coisas, porque realmente tem que ter disciplina. Você deve pegar muitos casos engraçados, né? Você deve já ter visto muita coisa engraçada nesse meio. Tem muita coisa engraçada. Conta um pra gente. Bom... 1, 2, vários. Tem gente que não come, tem medo da fruta. Tem gente que, porque viu, blogueira, de novo, e aí não quer comer fruta. Tem gente que fala do glúten. Uma paciente uma vez me perguntou se polenta tinha glúteo. E aí, glúten, né? Era pra falar glúten. Eu nunca esqueço disso, tem muito tempo. Esse é um caso engraçado, né? Que aconteceu, eu não esqueço. Mas sempre tem, assim, algum caso que acontece nos atendimentos. Fruta dá cirrose? Que negócio é esse? Essa aí é a polêmica também, né? Fruta não dá cirrose. Fruta é essencial. Fruta é fonte de fibra, vitaminas, antioxidantes, então... Fruta tem que estar na nossa alimentação, a gente tem que comer por 3 a 4 porções, fora os vegetais, né? Que daria 5 porções aí por dia. 400 gramas aí por dia a gente teria que comer. Então... Teria, né? Tem que comer. Então tem que comer, gente. Então fruta é essencial, isso aí foi blogueiragem de gente que não deveria ter falado. Que fundamento foi esse para falar que fruta tem cirrose? Não tem nem o que eu te explicar, porque não tem embasamento. Né? Então não tem nenhum embasamento, fruta realmente é saúde, então não tem que comer. Independente da fruta. Independente da fruta. Por exemplo, diabéticos, que a gente tem que ter uma estratégia de colocar sempre uma proteína junto para não dar pico de glicemia. Então, são algumas estratégias que têm que ser facilitadas, né, e colocadas no plano daquele paciente. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem nada, comer uma fruta aqui agora, sem problemas. Tem que bater a meta de fruta. De frutas.
Mas as dietas restritas são exceções, né? Porque tem gente que não pode nem comer a fruta dentro de uma dieta restrita por conta da própria sucralose da fruta. Mas aí são coisas muito específicas, atletas e tudo mais, né? Atletas, a pessoa vive disso, né? Então são pessoas que têm uma dieta e realmente colocam exatamente. Em época de campeonato tem que ser bem restrita e aí é diferente. Existe assim um suprassumo dos alimentos, algo assim que esse é o alimento que você deve comer todo dia ou não? Não mesmo. Ontem tinha visto um vídeo, top alimentos. Não tem, na minha opinião, não tem esse top alimentos, porque nenhum alimento ele te emagrece, nenhum alimento ele te engorda. Realmente é o contexto do seu dia. Você pode comer pão todo dia, macarrão todo dia, sendo tudo realmente calculado para o seu objetivo. Então, desde que você não tenha uma intolerância, uma sensibilidade, não tem problema. Ou seja, é controle, né? É ter senso, é equilíbrio. E também, da mesma forma, acredito eu que não tem nenhuma fruta, mas não, eu acredito que tem, gente. Tem algum alimento assim que, tipo assim, se você pudesse extinguir, vetar, esse aqui realmente faz mal. É difícil. Gente, não é glúten e não é leite, tá? Fiquem sabendo. Continue. Olha que eu sou intolerante à lactose e eu amo leite mesmo assim. Mas eu não colocaria, não demonizaria nenhum alimento, porque acho que tudo tem, até no momento livre, a gente pode consumir com cautela. Então não vou demonizar nenhum alimento, não. E o dia do lixo? Não tem dia do lixo, nem alimento lixo, porque a gente come, né? Então ninguém come lixo. Então é só mais um firula para vender. Exatamente. Isso foi também uns anos atrás que colocaram isso na mídia e aí eu lembro que realmente o pessoal acordava e já comia errado e dormia comendo Hoje é dia do lixo, vou acordar comendo pizza, almoçar hambúrguer. E aí você, exemplo, fez uma restrição, a gente calcula lá o GED, que é o gasto total, né? Na semana toda, para a pessoa ter uma restrição calórica todos os dias, aí ela pega um dia e ela com certeza ela come mais do que você calculou para a semana toda. Então foi por água abaixo todo aquele cálculo. Então eu não estou vendo o resultado. Mas é claro, você está compensando tudo que era para a semana no dia. É pior ainda, você né, fez um dia do lixo por conta. Vai ficar totalmente intoxicado, o negócio. Não dá certo. Vamos extinguir o dia do lixo. Não, por favor. Faça todo dia o dia do lixo. Corta isso. Baita conselho, faça todo dia. Falamos em conselho, legal. Um conselho que você daria assim para mim? Primeiro. Eu costumo pedir 2 conselhos. Um conselho para a sua área, seja para os especialistas ou para os entusiastas da nutrição, e um conselho para a vida. Primeiro, um conselho da sua área, assim, seja profissional, ou seja para os entusiastas, seja para as blogueirinhas, seja para o bodybuilder. Um conselho, assim, algo que você traz que acha essencial. Estudar. Então, na área da saúde, né, principalmente na nutrição, sempre vai ter atualização. Então, estudar sempre. Até porque a gente, por mais que ache que sabe de muita coisa, a gente sabe pouco. Então, sempre estudar. Nunca é demais estudar. Então, para essa área, sempre estudar. Para se atualizar e ajudar. A gente ajuda pessoas. Então, cada caso é um caso. Então, você vai receber pacientes de todos os tipos, com todos os casos. Então, estude. Sempre vai ser pouco. Então, estude e ajude mais pessoas que você puder. Isso é essencial. Nunca vai ser uma esteira de produção, né? Não. Sempre vai ser totalmente personalizado. Sim. Atualizar sempre. E uma dica, assim, de vida que você carrega? Uma frase de efeito de vida que você carrega, assim? Aquela para-choque de caminhão. Tem uma frase que desde que eu formei, eu coloco ela nas minhas prescrições e entra ano, sai ano. Eu nunca atualizo, porque assim, eu vejo ela e eu acredito nela sempre e até hoje ela fica. Ela é assim, acreditar que uma coisa pode ser feita é essencial. E eu acho isso muito básico e realmente é assim, porque seja qual o objetivo que a pessoa chegou ali, ela precisa acreditar que pode ser feito. Se ela não acreditar, não pode ser feito. Então é essencial. Então ela acredita e ela pode alcançar aquele objetivo. Gente, se vocês acreditam na internet que fruta dá cirrose, você pode acreditar em você mesmo. Exatamente, porque não. Porque não acreditar em si que eu posso fazer algo. Banana da cirrose é mentira. Procurar sempre realmente um profissional capacitado, porque como é que uma fruta dá cirrose, né? Então, gente... Realmente... Tem alguém que você admira desse meio, assim? Alguém, assim, que é uma referência? Nossa, tem muito profissional. O primeiro que tiver a cabeça.
Pois, você me apertou, você me abraçar agora. Ó, tem uma nutricionista que chama Débora Moss na nutrição, eu admiro muito ela. Ela é a primeira assim que me vem. E o que ela traz de... Ela é bem assim, certeira e concisa, sem mimimi, então eu gosto muito dela nisso. Tá. Os profissionais hoje se destacam por trazer coisas diferentes, por metodologias diferentes, por marketing. O que diferencia um profissional do outro? Porque vocês têm estudos, vocês têm um fundamento a seguir. O que diferencia vocês um do outro? Métodos? Acho que assim, exatamente a forma de atendimento dos profissionais podem ser diferentes. Então, o que acontece, que eu vejo, pacientes contam, né? Os pacientes, a gente é um pouco tem a escuta meio que de um psicólogo. Então, muitos contam, olha, eu fui num nutricionista, eu não gostei, porque ele não se identifica. Então, às vezes é meio que o perfil. Então, da forma de atendimento, a forma de conduzir, o jeito de atendimento e o pós, né? Então, às vezes é uma prescrição que o nutricionista, ele prescreve, eu mesmo gosto de prescrever coisas que a pessoa gosta de comer. E aí tem muitos nutricionistas que prescrevem o que ele quer prescrever. Então, eu não entendo se você gosta de pão ou não. Eu vou te prescrever aqui uma mão com chia e frango com batata doce. Foda-se o que você, desculpa a palavra, mas que você vai comer ou não. Então, assim, é isso. Então, depende muito, acho que, de forma. Então, tem métodos que é o método low carb. O pessoal gosta muito de se intitular um nutricionista isso. Não tem isso na nutrição. Você não pode se intitular uma coisa. Porque a nutrição é uma ciência. Você tem que trabalhar o que a ciência traz para você estudar e aplicar. Mas nutricionistas fazem isso. Então, infelizmente, tem isso. Eu acho que essa é a diferenciação. E aí acaba que depende de quem vai contratar o serviço, né? Tem gente que gosta e tá tudo certo. Mas tem gente que procura uma coisa mais... Então vai muito mais do vamos dizer assim, do contato humano, né? Eu acho que é mais do perfil comportamental e tudo identificar. Dentro da psicologia, a gente comentou no último podcast, tem as abordagens, né? Então dentro da nutrição não tem isso. De abordagens. Tem o que você falou, os pessoais intitulam, mas não existe dentro da ciência em si. Interessante. Porque na nutrição é mais assim, se divide em fases, por exemplo, é materno e infantil. Você vai atender mais, né, pessoal materno e infantil, dali a parte mais adulta e abrange um pessoal que vem de tanto doença, estético. E aí tem a parte de geriatria, hospitalar, então vai se dividindo assim. Que isso é necessário. Isso faz parte. Pergunta rápida. Onde você vê a Fernanda daqui a 5 anos? Olha, eu pretendo realmente estar ajudando realmente mais pessoas nessa área clínica que eu gosto muito. Vejo trabalhando realmente com mais mulheres, que é o público que eu realmente atendo e me identifico também, que trabalho mais. Nessa área voltada mesmo para a autoestima das mulheres, que eu acredito que muda muito a capacidade de liberdade delas mesmo, tanto de autoestima, porque elas consigam se sentir melhor, produzem mais. Eu vejo essa resposta nelas, quando elas conseguem essa liberdade e esse resultado. Então, eu me vejo dessa forma. No supra-sumo da nutrição feminina. Vamos criar essa abordagem para a Fernanda. Um livro. O que você indica? O que você gosta, o que você lê? Você quer deixar? Olha, eu leio assim um pouco de tudo, então tem várias coisas assim, tanto né, de nutrição sempre, mas gosto de ler, tem a Anne Orange, não sei se você já ouviu falar dela, estou lendo um livro dela, estou lendo a parte de gestão também, um livro muito de gestão. Interessante, ainda mais você dentro da UAN, dentro da UAN leio muito isso, então assim, são livros que eu leio mais. Indica um pra gente deixar fixado nesse podcast. Mindset também leio. Foi o último que eu terminei de ler. Mindset? Eu indicaria ele, principalmente pela parte da nutrição comportamental. Acho que ele tem muito a ver com essa questão mesmo comportamental. Interessante. Então já fica gravado aí o livro Mindset. Também acho que faz muito sentido. Porque pra mim a nutrição, voltando a falar, é muito mais mudança aqui do que aqui. Aqui vai ser reflexo do mecanismo. Doutora, estou esquecendo alguma coisa? Você gostaria de falar alguma coisa? E se a gente for ficar abordando aqui, gente, nutrição, for para falar tudo, não dá. A gente vai passar 24 horas aqui e não fala nada. São o quê? 4, 5 anos de estudo. Então não dá pra gente resumir aqui para aplicar.
Mas gostaria de deixar alguma coisa, falar alguma coisa que eu esteja esquecido, perguntar? Você não, acho que a gente falou muito, foi bem completo. A gente falou, foi e voltou em vários assuntos que são muito importantes. E é isso mesmo, a conscientização, porque a nutrição é uma ciência muito complexa e necessita mesmo da conscientização das pessoas procurarem bons profissionais, não fazerem nada por conta própria, acreditarem em tudo que vê, porque eu vejo isso que é o que como a mídia está muito voltada a produtos de qualquer jeito, a blogueiras que divulgam qualquer coisa, é realmente a parte mais preocupante para nós profissionais. Então é esse mesmo, um cuidado e crítica às coisas que vocês veem. Mas isso. E deixa eu te fazer mais uma perguntinha polêmica. Claro. Casa de Ferreira Espeto de Pau ou a Nutricério que fala? Não, eu sigo. Mas eu também tenho meus momentos de exceção, então... Que não é o dia do lixo. Que não é dia do lixo. Então eu realmente trabalho minha alimentação sempre, peso certinho. Tem momentos que eu estou mais restrita porque eu quero um objetivo, exemplo, vou viajar, quero estar um corpo melhor, então faço minha dieta mais puxada. Treino todo dia, tô lá voltando na academia 11 horas da noite, isso ninguém vê. Aí às vezes estou numa reunião de família, num momento tô bebendo um drink, como o meu sanduíche e tal, normal. Não quero que ninguém fique falando quando vê também. Mas é isso, é equilíbrio. Tá tudo certo. Até porque é o que você fala, é equilíbrio. Então assim, cara, eu tenho um nutricionista, um amigo meu que eu sigo, Bruno Ruas, não sei se você já chegou a conhecer. Não. Ele é fisiculturista e tudo, então ele falou, cara, eu vou pro churrasco, eu vou pro rodízio, eu bebo, eu como hambúrguer, não é porque eu sou nutricionista, que eu sou fisiculturista, que eu preciso só comer frango com arroz. É realmente o equilíbrio. Eu vou ter uma competição daqui a 2 meses, vou restringir, mas não vou ter, eu tenho os meus momentos livres. Voltando, não tem dia do livro, gente. É isso aí, sabe? Então a gente resume isso aqui a equilíbrio, a mental equilíbrio, né, que se torna um todo do nosso corpo. Muito interessante. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua atenção, pela sua paciência e persistência, por estar aqui conosco. Já está fazendo o que de time aí, Murilo? 46. 46 minutos, caramba, o tempo voa, gente. Conversamos bastante. Muito obrigado pelo seu conteúdo. Diz pra gente onde a gente pode te encontrar, quem estiver assistindo, quiser te encontrar, quiser consultar suas redes sociais, telefone comercial. Deixa pro pessoal registrado aí, se você quiser, logicamente. Vai que você não quer ser encontrado. Agradeço pelo convite de novo. E meu contato pode ser, né, hoje o Instagram tá aí, né, Fernanda M. Vinhal. Colocar Fernanda Vinhal vai me encontrar. E aí, lá tá todas as informações lá no link para entrar em contato comigo. Agradeço todo mundo pela atenção. M de muita comida, tá, gente? Fernanda com M de muita comida. Não sei se o meu sócio chegou a falar alguma coisa com você, mas eu tenho um convite. Eu gosto sempre de fazer um convite assim que a pessoa geralmente não diz não. Mas eu te expliquei um pouquinho. A gente tem o nosso Ama Place, que junto com o AmaCast, a gente tem o Ama Place, que são os nossos profissionais seletos que passam pelo nosso funil para estar ali prestando um serviço de qualidade para os nossos associados, para os nossos clientes. Então, tem um convite para você se cadastrar no nosso Ama Place, vir fazer parte dessa família, a gente chama de Família Ama, que é o quê? Estar presente dentro das nossas redes para estar divulgando seu trabalho, para estar atendendo os nossos pacientes e para estar trazendo dicas e conteúdos da sua especialidade. Então, deixo aberto esse convite para participar conosco. Seria muito legal você estar com a gente. Com certeza. E acredito que vai ser muito legal. Né? Vou te explicar depois direitinho como funciona tudo, mas é trazer esse conteúdo, o resumo desse podcast, é trazer as dicas para descomplicar a saúde para o pessoal. Então, acho que é isso, pessoal. Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção. Gostei demais do papo. Tinha muitos estereótipos da parte da nutrição que eu quebrei aqui hoje, então realmente foi bastante engrandecedor. E eu disse que tinha uma novidade, lembrei, já ia finalizar, lembrei da novidade. Deu a louca no gerente, pessoal. Nós disponibilizamos para vocês, por tempo indeterminado, para quem não é associado e está acompanhando a gente, os benefícios da parte física do nosso cartão, ou seja, nós disponibilizamos no nosso aplicativo, liberado gratuitamente por tempo indeterminado, todos os benefícios da parte física das nossas clínicas. Então você tem esse acesso a esses descontos em todas as redes clínicas. Basta você baixar o nosso aplicativo, por enquanto só lá na Play Store, na Google Store.
na Play Store, que é para Android. Então, tá disponibilizado para vocês. Utilizem. Qualquer dúvida, chamem a gente. Doutora Fernanda agora também está disponível para atender vocês e ela vai estar junto com a gente no AMA. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção e até a próxima, gente.